Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucílios Martins falando aqui com vocês em mais um vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo também vai estar sendo transmitido também pelo IGTV e aqui pelo nosso canal no YouTube. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez para a gente conversar um pouquinho, compartilhar um pouco de conhecimento, seja muito bem-vindo. Peço a vocês que compartilhem, comente, divulgue o nosso canal, dê o seu like aqui embaixo, para que a gente possa estar sempre fazendo mais vídeos. É como eu falei, de um modo muito simples, né? Eu ainda não sei editar, o pessoal está me pedindo para colocar imagem e tal. Galera, eu não sei mexer com isso ainda, tá? De vez em quando eu vou pedir para alguns alunos lá na faculdade me ajudarem, mas de qualquer forma é mais importante o que eu vou falar do que ter uma imagem e tal, que com o tempo a gente vai melhorando isso. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje na nossa conversa rapidinho é sobre espondilolistese. Eu estou aqui com um modelo de uma vértebra para falar sobre vocês sobre espondilolistese. Pessoal, na verdade a espondilolistese ela se caracteriza por um deslizamento anterior da vértebra adjacente em relação à vértebra subjacente. Quando é que eu sei que é uma espondilolistese? Pelo exame de imagem, pessoal, vocês vão perceber que as vértebras, tanto a vértebra de baixo como a de cima, elas permanecem no mesmo alinhamento, porém a vértebra que está no meio ela tende a fazer um escorregamento anterior, que quando essa vértebra desliza para frente, esse deslizamento é chamado de anterolistese. Se ela desliza para trás, chamado de retrolistese. O que causa a espondilolistese? Pessoal, na verdade você tem diversas causas. Isso pode ser causado por má formação nas facetas articulares, né? E isso faz com que a vértebra crie um certo grau de instabilidade, a vértebra tende a escorregar. Pode ocorrer também por fraturas, né? Por má formação no istmo da vértebra, que é essa região aqui que compreende entre as facetas articulares, a lâmina e o processo espinhoso. Enfim, pessoal, para a gente falar de um modo rápido e assim entrar no que nos interessa sobre tratamento e sobre prescrição de exercício na espondilolistese, o que se sabe, pessoal, que a espondilolistese é a lesão mais comum causada por instabilidade vertebral. Uma hérnia de disco pode levar a uma espondilolistese? Pode, mas não necessariamente uma espondilolistese causa uma hérnia de disco, tá? O que gera dor na espondilolistese, pessoal? É justamente a instabilidade, é a vértebra escorregar e tensionar a cápsula, tensionar ligamentos aqui na região das facetas articulares, e isso pode gerar um quadro de dor intensa, pessoal. Agora, é toda espondilolistese que gera dor? Todo escorregamento vertebral que gera dor? Não necessariamente. Nós temos 4 graus de espondilolistese, chamada classificação de Myerding, ou seja, eu tenho o grau 1, quando eu pego todo o trajeto aqui do corpo vertebral e a vértebra desliza somente 1/4 para frente, deslizou a metade, né, do trajeto aqui do corpo da vértebra, eu tenho o grau 2, grau 3, 3/4, e quando a vértebra desliza toda a superfície articular, grau 4, que normalmente o grau 3 e 4 possuem indicação cirúrgica, tá? Agora, nos graus 1 e grau 2, pessoal, respondem muito bem ao tratamento conservador. Quando a gente fala tratamento conservador na espondilolistese, são as técnicas de fisioterapia, os alongamentos, os fortalecimentos musculares. Lembrando que quem trabalha com terapia manual, pessoal, quando a pessoa tem a anterolistese, o Maitland, que é aquela técnica oscilatória, ela não tem boa indicação, porque a vértebra deslizada para frente, você fazer um deslizamento póstero-anterior não é interessante. Então outras técnicas, quiropraxia, osteopatia, Mulligan, podem ter boas indicações, sim. Mas o que é interessante, pessoal? A pessoa que tem espondilolistese, ela pode praticar atividade física? Pessoal, lembrando que não é a espondilolistese em si, é o paciente. Caso esse paciente esteja assintomático, mesmo tendo a espondilolistese, pessoal, não existe uma contraindicação absoluta do que ele não pode fazer. Ou seja, tudo vai depender do grau de funcionalidade do paciente.
Então, se o paciente tem um escorregamento de vértebra, e muitas vezes tem pacientes que têm essa vértebra escorregada, mas ele descobre isso por acaso, porque ele teve uma dor, pensou que era uma hérnia e foi lá e descobriu, às vezes ele está com aquele escorregamento ali e nunca sentiu dor. E por alguma razão apareceu, só ajeitar aqui no banco, apareceu um quadro de dor ali. Então, o que fazer sabendo que ele tem espondilolistese? Primeira coisa, pessoal, é manter a força e a mobilidade da coluna. O que ele der conta de fazer, o que ele der conta de trabalhar, ele deve trabalhar. Se ele tiver um quadro de dor aguda, pessoal, e ele for fazer atividade física, evite exercícios com carga axial ou carga que vai gerar força e compressão na região da coluna, que isso pode agravar o quadro de dor. Mas se ele estiver numa academia, por exemplo, ele pode fazer cadeira extensora, flexora, adução, abdução, um agachamento livre de sentar e levantar, isso não vai gerar problema nenhum. Ele tem que manter a coluna funcionando, porém a sobrecarga axial pode agravar os quadros de dor, principalmente se ele estiver saindo recentemente de um quadro de dor ou se ele ainda tiver uma dor ainda persistente. Se ele vai fazer exercícios de membros superiores, pessoal, principalmente bíceps, tríceps e ombros e grupos menores, de preferência fazer em pé, evitar o exercício sentado porque também gera uma sobrecarga. Com relação aos exercícios de estabilidade, pessoal, para quem tem espondilolistese, isso varia. Você não tem como falar assim, olha, para quem tem hérnia de disco, vamos fazer as pontes. Eu mesmo já falava isso em alguns cursos, mas eu vejo que isso mudou um pouco porque varia de paciente para paciente. Quem tem hérnia de disco, eu vou fazer as pontes porque trabalha extensão, reposição do disco. E quem tem espondilolistese, trabalha a força do core antero-posterior e isso ajuda. Moçada, é o que ele der conta de fazer. O ideal é você trabalhar tanto ponte, tanto prancha em suas diversas variações com bola, sem bola, bozu, levantando uma perna. O que ele precisa de estabilidade na coluna. Segundo, precisa manter a mobilidade e a flexibilidade. Terceiro, força muscular. O exercício de banco romano para quem tem espondilolistese tem contraindicação relativa, a não ser que o exercício provoque ou piore o quadro de dor. Se não provoca, pessoal, ele não vai fazer aquela hiperextensão da coluna, ele parte de uma flexão e vai até o ponto neutro da coluna, mantendo a força e a mobilidade ali, até porque ele precisa trabalhar a força também dessa região. Então, pessoal, para quem tem espondilolistese, lembrando que nós fisioterapeutas não tratamos a espondilolistese, tratamos o paciente. Manter a coluna dele funcional, observar o grau dessa espondilolistese para ver se tem grau 3, 4 e dor muito acentuada em casos que paciente onde ele fez fisioterapia por um tempo de 6 a 8 meses sem resultado. Mas lembrando, pessoal, persistir no tratamento, persistir na prática do exercício, e mantendo a mobilidade, força, flexibilidade da coluna e, claro, né, um tratamento postural, um RPG, easy stretch, enfim, qualquer outras técnicas dessas também são muito boas. Bom, pessoal, o nosso vídeo aqui foi rapidinho, como sempre, tá? No máximo 8, 10 minutos, para não ficar cansativo. Tá joia? Agradeço a presença de todos vocês, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.